Se você clicou aqui no vídeo é porque tem interesse em renda passiva, quer obter uma renda que venha dos seus investimentos. E no conteúdo de hoje, que aliás está muito interessante, vamos fazer uma projeção, uma simulação com as ações da Copel em investimentos constantes, com aportes crescentes durante 15 anos. Qual que é o resultado? Será que podemos nos aposentar, ter uma renda previdenciária, uma renda vitalícia investindo em ações? E vamos usar aqui as ações da Copel como referência para esse estudo. E vamos além, vamos usar a estratégia buy hold para melhorar o resultado futuro. O que durante esses 15 anos temos que fazer? Temos que praticar, além da disciplina e da constância, para que esses dividendos no futuro sejam turbinados, que o efeito bola de neve venha realmente acontecer, que os juros compostos venham a dar um efeito, a aumentar a nossa renda passiva futura. E se você está chegando aqui pela primeira vez, vou dar um excelente motivo para se inscrever aqui no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento, estratégia buy hold, tudo para os seus investimentos de longo prazo. Então clica no botão vermelho e venha fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Vamos em frente, vamos com tudo. Como fazer o efeito bola de neve, que ele venha a ocorrer, que ele venha a acontecer nos nossos investimentos. O que temos que saber é que não precisamos buscar os investimentos com maior yield. Não precisa ficar caçando aquela empresa que tem o dividendo acima de 15%, 20%. Por quê? É muito perigoso. Muitas vezes essas empresas podem ser que elas tenham dividendos não recorrentes. Melhor que isso é ter empresas que tenham constância no pagamento de dividendos, que é o caso da Copel, que tem um histórico comprovado, uma política séria com o seu acionista. Então procure empresas que tenham constância no pagamento, muito mais do que yields elevados. E tome muito cuidado com o dividend yield muito elevado, pode ser que no futuro ele não aconteça. E além disso, precisamos, para chegar a uma renda previdenciária, ter consistência, ter constância, disciplina nos aportes constantes. Todos os meses aportar, trabalhar, poupar e investir, ter disciplina e manter esses aportes comprando ações, fundos imobiliários. E no caso aqui a gente vai fazer essa simulação. Mas aquele investidor que está começando, ele fica receoso, porque o começo não é fácil. Os dividendos são muito poucos no começo. Os valores são bem pequenos e acaba desanimando. Olha esse gráfico aqui, eu preparei para vocês. A gente vai ver aqui, ó, essa fase de roxo no início aqui é uma fase de teste, onde o investidor ele vai ser provado. E a maior parte dos investidores abandonam os investimentos de renda variável nesse início. Por quê? A gente pode ver aqui, ó, a curva de renda passiva, ela está lá embaixo. É bem poucos dividendos no começo. Com o tempo isso vai melhorando. O investidor ele passa aqui para essa zona amarela, cinza aqui, onde ele já vê uma melhora e ele fica um pouco mais animado e ele já vê uma luz no fim do túnel, ok? Isso depois de uns 5, 6 anos investindo, ele já vê a coisa acontecer, ele já vê os seus dividendos um pouco maior, a sua renda passiva começa a acontecer. E depois com o tempo, ele investindo todos os meses, fazendo o reinvestimento dos proventos, os dividendos, os rendimentos caindo, ele comprando mais ações, ele aumentando essa quantidade, acaba ocorrendo a explosão da renda passiva, que é essa fase verde aqui do gráfico. Então a gente pode perceber que o investidor ele vai demorar um tempo para chegar a isso aí. E os juros compostos, ele precisa de tempo, além dos aportes, dos reinvestimentos, demora um tempo para isso acontecer. Então não desanime se você está no início, mantenha-se firme, aportando, acumulando bons ativos, porque assim você vai chegar onde você tem almejado. E quem nos ensina muito, já nos ensinou e continua ensinando, é Luiz Barsi Filho, que nos momentos de turbulência do mercado, ele nos ensina a concentrar não na variação patrimonial. Como ultimamente o mercado vem caindo bastante, a gente fica olhando só para o patrimônio. O que acontece? Tende a ficar receosos, a ficar com medo do mercado. Não, Luiz Barsi nos ensina o seguinte: foque na quantidade de ativos. Como assim, Alexandre?
como focar na quantidade. As empresas, elas pagam proventos não pela sua variação patrimonial, se a sua carteira está rendendo 10, 15, 20%. Você que quer renda passiva, você tem que focar na quantidade de ações. E a gente vai ver aqui na simulação que faz toda a diferença. O investidor, mesmo nas quedas, ele mantém os aportes, ele vai comprar mais ações. Então ele vai focar sempre, ter metas desses ativos. Então o Luiz Barsi fala para nós, para concentrarmos em aumentar essa quantidade de ativos, porque assim a renda passiva vai aumentar, ok? Então esse ensinamento aqui é muito importante para o investidor de longo prazo. Foque na renda passiva, aquilo que nós vamos receber de dividendos. E é um ciclo virtuoso. Olha esse gráfico que eu também montei para vocês aqui. Quando a gente está focado na quantidade de ações, aumentando a quantidade de ações, os proventos, eles também aumentam, porque a gente recebe pela quantidade, ok? Aumentando os proventos, quando eu vou reinvestir os proventos junto com o meu aporte, a minha quantidade de ações também continua subindo. Então, uma coisa alimenta a outra, um ciclo virtuoso, onde a quantidade de ativos vai alimentar os proventos e os proventos maiores também vai alimentar a quantidade de ativos. Olha que interessante. Então foque em aumentar a quantidade de ações. Agora vamos para aquela projeção que combinamos lá no início do vídeo. Vamos aqui fazer uma projeção de 15 anos aportando nas ações da Copel. Vou usar aqui as suas ações preferenciais como referência. CPLE 6. Eu fiz uma planilha, eu destrinchei essa planilha e já coloquei aqui numa apresentação para vocês e a gente vai ver como ficou. Então, quais são as premissas do nosso investimento? Aporte inicial, primeiro ano, R$1.000 todos os meses, ok? Durante 15 anos. E os dividendos da Copel aqui eu peguei os últimos 5 anos e tirei uma média. A Copel, ela pagou 23% de yield no último ano. Eu não peguei o maior dividendo, eu não preciso pegar esse dividendo acima de 20%. Eu vou pegar uma média. E eu dividindo aqui, pegando os últimos 5 anos, fazendo uma média, eu cheguei aqui em 48 centavos, 7,5%. Então vamos começar com um yield de 7,5%. Não é um yield tão elevado, mas é um yield constante. Olha a importância disso aqui na simulação. E o que vai acontecer durante todos esses 15 anos? A cada ano que passar, os nossos aportes vão aumentar 15%. Ah, Alexandre, tem que aumentar o aporte? Tem. Então, busque sempre a aumentar os seus aportes ano a ano. Se especialize, busque rendas alternativas e aumente o seu aporte, porque o seu resultado lá na frente vai ser muito diferente, muito melhor. E o preço da ação? O preço da ação aqui, a gente vai fazer uma primeira simulação linear com 5% de aumento no preço da ação por ano. E os dividendos? Dividendos crescentes. Começamos com 7,5%, mas os dividendos vão aumentando 10% ao ano. Então, com referência aí ao que ela paga, aquele valor, vai aumentar 10% por ano e a gente vai ver o resultado disso daí. Eu coloquei na planilha de 2022 até 2036, a gente vai olhar aqui para frente, é claro, isso aqui é uma projeção. É claro que não necessariamente vai acontecer dessa forma, mas vamos olhar aqui para a gente aprender um pouco. Começamos aqui com preço de 6,42 e vai aumentando esse preço aqui no decorrer do tempo. Vocês vão percebendo aqui que esse preço vai aumentando da ação. E o nosso aporte também vai aumentando, porque ele vai aumentando 15% ao ano. É normal que a gente consiga ao longo do tempo também trabalhando, buscando aumentar esse aporte, ok? E aqui os proventos da Copel com um aumento de 10% desse dividendo todos os anos, ok? E a gente vai aumentando aqui até chegar lá daqui 15 anos. Agora, vamos falar aqui dos resultados. O que a gente conseguiu durante os anos comprar aqui com os aportes? A gente começou aqui em 2022 comprando 1.869 ações da Copel, tá? Então a gente conseguiu comprar nesse ano aqui essa quantidade. Cada ano que passou a gente foi comprando mais ações aqui. A gente vai ver que vai aumentando a nossa capacidade de aporte. E aqui nessa coluna, nessa segunda coluna aqui, eu tenho a quantidade comprada com proventos. Então, além do meu aporte, eu consigo comprar reinvestindo os dividendos e juros sobre capital próprio, comprando mais ações. E aqui nessa última coluna, a gente tem a quantidade total. Percebam que a quantidade de ações ela aumenta com o reinvestimento dos dividendos. Então, dá uma diferença aqui no final de mais de 10 mil ações. Aqui lá em 2036, a gente vai ter aqui 71.863 ações. Então perceba a importância
de estar comprando ações todos os anos, ok? E eu peço para você nesse momento, deixa o seu like, dá uma força pro canal, ok? Vamos continuar com a nossa simulação. E qual é o resultado da renda? O que aconteceu aqui durante os anos? Durante os anos, a gente conseguiu a cada ano aqui aumentando a nossa renda, tá? Tá nessa primeira coluna. Já na segunda coluna é a renda, considerando aqui o reinvestimento dos dividendos. Percebam que toda a linha aqui, a cada ano que passa, a nossa renda é maior quando reinvestimos os dividendos. E chegamos aqui numa renda anual de R$129 mil todos os anos a partir de 2036. Percebam como a renda passiva ela vai aumentando. Então ela começa aqui em R$2.100, vai para 3.800, 5.800, lá em 2026 a 8.500 anual. Isso aqui é renda ao ano, é claro, eu tenho que dividir por 12 e nessa coluna aqui a gente tem a renda mensal. A gente chega lá no final, em 2036, com mais de R$10.700 de renda mensal. Fizemos aqui uma projeção, chegaríamos a essa renda de mais de R$10 mil, aportando desta forma durante esses 15 anos, ok? Mas se vocês perceberem, eu vou até colocar no gráfico para vocês olharem aqui, olha a curva da renda passiva. A nossa renda anual em laranja, sem o reinvestimento dos dividendos. Reinvestindo os dividendos, olha a linha na cor azul, a gente já vê uma maior diferença. Perceba a importância de reinvestir os dividendos. A gente também tem aqui o patrimônio. Com esse investimento chegamos a R$783.312 lá no final. Isso aqui reinvestindo os dividendos. Se não tivéssemos reinvestindo, dá uma diferença aí de aproximadamente R$100 mil. R$672.546 seria o resultado lá em 2036 de patrimônio total sem o reinvestimento dos dividendos. Olha o gráfico aqui. Então, o patrimônio aqui sem reinvestir em laranja, a gente tem aí 670 mil. Já com o patrimônio com o reinvestimento, a gente tem um resultado maior. Mas percebam aqui que a gente tem um raciocínio linear, mas o mercado não funciona dessa forma. O mercado ele é de renda variável, e a renda variável varia. Então tem anos que as nossas ações vão subir, outros vão cair, e eu vou fazer uma simulação agora considerando a mesma maneira. Então eu peguei as ações da Copel, joguei aqui na coluna uma variação de preço. Então percebam aqui em 2022 a Copel com preço atual de R$ 6,42 e pegando uma variação, caindo mais de 60%, indo para R$ 3. Depois ela subiu para 4, foi para 5 e assim ela teve a sua variação. Teve anos que caiu aqui e no final aqui ela chega próximo do que ela chegou conforme a outra projeção. Então percebam que a gente tem uma variação aqui do preço da ação durante os 15 anos futuros. Qual seria o resultado? A gente já vê aqui ó, que com o aporte de R$ 13.800, da mesma forma da outra simulação, a gente conseguiria, no ano, durante todo o ano, esses 13.800 durante o ano todo, a gente conseguiria comprar 4.600 ações. Ela custando aqui R$ 3 no mercado. Ela custando R$ 6,40, a gente no primeiro ano aqui a gente já teria 1.800 ações. Então vejam a discrepância. É importante que durante essa trajetória vai ter variação no preço da ação. E quando a ação cair, por muitas vezes essas variações de curto prazo, elas são boas, essas volatilidades são boas para a gente acumular ações. Tá? E como seria o resultado final? Com toda essa variação, a gente vê aqui que a gente chegaria com a diferença de aproximadamente aqui 60, 70 mil reais a mais de patrimônio lá no final. Olha o patrimônio reinvestido aqui, essa coluna em verde. Tá? E a nossa renda passiva sairia lá dos 10 mil reais e chegaríamos em R$ 12.870. Então percebam que durante toda a trajetória, se ocorrer a variação, houver a queda, a gente continuar aportando, acumulando as ações, a nossa renda passiva futura aumenta. Olha a importância dos dividendos constantes, mantendo os aportes todos os meses. Se ocorrer aí uma variação dessa forma, mesmo com a queda das ações, a gente aumenta a quantidade e no futuro a gente aumenta a renda passiva, ok? Olha aqui a curva do patrimônio, como ele vai variar. Então o seu patrimônio durante a caminhada ele vai ocorrer variação. Mas se a gente continuar comprando bons ativos, que no longo prazo a gente sabe que as cotações vão acompanhar os resultados, os lucros das empresas, a gente vai ver aqui que a nossa renda passiva ela vai continuar subindo. Então ela tem pouca variação, porque então se você focar
na renda passiva, olha o gráfico aqui, a gente vê que ele não tem tanta variação. Vou voltar aqui no gráfico de patrimônio, percebam como ele tem oscilação aqui. Então, ele vai variar, isso é normal, mas sua renda passiva, se você investir em bons ativos, acumular essas ações, mesmo durante os períodos de queda, fazer uma boa gestão de carteira, você estará sempre subindo essa renda passiva, crescendo, para no final ocorrer aquela explosão dos juros compostos. Olha o finalzinho aqui como ocorre, como inclina a curva aqui no final, conforme está no gráfico desse cálculo, dessa simulação que eu fiz. Ok? Então percebam que usando dessas estratégias a gente consegue ter ótimos resultados. Eu espero aqui que esse vídeo venha agregar bastante na caminhada de vocês, que ajude. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguém que está passando um momento difícil pela queda das ações, para mudar o seu mindset. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!